Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez. Tudo beleza? Tudo beleza, agora sim, né? Aqui no meu estúdio gravando de noite, sem a martelada ali no teto, tava pesado o negócio hoje. Ufa, me sinto bem aqui, me sinto bem aqui. Vamos dar uma olhada então nessa partida da 8ª rodada do torneio de candidatos. Kirill Aleksenko, um jogador russo bastante forte, só que aqui ele tá jogando contra o Alexander Grischuk. É um jogador realmente sensacional, um super grande mestre com quase 2.800 de rating. Então aqui um desafio muito grande para o Kirill Aleksenko. Vamos dar uma olhadinha. Apenas lembrando, pessoal, últimos dias aí para a inscrição para o curso intermediário com o mestre FIDE Lucas Cardoso, tá bom? Se você quer melhorar aí o seu xadrez, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Últimos dias, aproveite. Vamos dar uma olhada então e no final da partida eu vou mostrar a classificação do torneio de candidatos aí após a 8ª rodada. Essa partida é demais, pessoal. Kirill Aleksenko aqui com as peças brancas. Abre com o peão do rei E4. E aqui, olha só, temos uma defesa francesa aqui pelo Grischuk. D4, D5 e aqui cavalo C3, então protegendo o peão central. Temos cavalo em F6, pressão total aqui no peão em E4 e agora E5 atacando o cavalo. A variante do avanço, cavalo de F em D7 e aqui F4, imediatamente protegendo o peão de E5, uma vez que o peão de D4 aqui vai ser alvo de ataques. É melhor ter um peão em F garantindo a proteção do peão de E. A partida seguiu com C5, agora buscando essa ruptura aqui no centro. E agora nós temos cavalo em F3 protegendo. Cavalo C6 foi jogado, aumentando a pressão no peão central. E aqui bispo E3 trazendo mais uma defesa. E peão toma por D4. Cavalo toma em D4 e aqui dama B6, né? Esse aqui é um ataque duplo, então a ameaça aqui é cavalo capturando, mas também existe aqui uma pressão no ponto de B2, né? Aqui o cavalo está bem protegido, né, pessoal? São duas defesas, então não existe a ameaça de capturar, mas é uma pressão e existe uma ameaça sim de captura aqui em B2. O Kirill Aleksenko segue aqui com dama D2, envenenando o peão lá de B2. É uma variante conhecida, ainda estamos na teoria aqui das aberturas. Dama por B2 foi jogado pelo Grischuk, capturando o peão torre B1 pelo Kirill Aleksenko. Dama em A3. Bispo B5 foi jogado, pressionando lá em C6. Cavalo por D4, trocando peças. Bispo por D4 e agora A6 atacando o bispo. Temos bispo por D7, cheque, bispo por D7 e aqui o Kirill Aleksenko joga o lance torre B3, atacando a dama aí do Grischuk. A dama tem que sair daí, dama em E7 e agora o Aleksenko pode recuperar o peão aqui em B7. Torre por B7, né? Então tudo igual, 6 peões para cada um. Ainda até aqui uma posição bastante conhecida na teoria. Dama em H4 seguiu dama F2. Dama por F2, rei por F2 e aqui sim a gente já vai em territórios aí não explorados, né? Então a gente pode dizer que provavelmente eles jogaram a teoria até aqui de abertura, 17 lances, bastante, a teoria francesa é bem conhecida pelos grandes mestres e aqui seguiu então com bispo em E7, tá? Então aqui a gente tem o quê? Finalizada essa abertura, a gente tem uma partida bastante interessante de par de bispos contra bispo e cavalo, esse é o tema central aqui. As brancas têm um peão isolado aqui na coluna C, elas vão tentar preparar aqui um C4, tentar trocar esse peão isolado. E vão jogar, as peças jogam fácil aqui, o cavalo, o bispo, o rei está muito bem colocado. Vamos ver, partida interessante, as negras vão ter que, agora não pode dar roque, né? Tem que se livrar aqui primeiro do bispo para depois colocar a torre em jogo. Vamos ver como é que seguiu aqui a partida. Cavalo D1 aqui. O Kirill Aleksenko imediatamente sai da frente do peão da coluna C. A partida seguiu com bispo aqui em D8 e agora cavalo em E3, dando suporte para se livrar do peão isolado. Bispo C6 foi jogado preparando para dar roque, né? Aqui o Grischuk não estava podendo fazer roque, senão o bispo aqui estava caindo. Então bispo C6 primeiro atacando a torre volta lá para B2 e agora sim o Grischuk conseguiu finalmente aí fazer o roque. Temos bispo C5 atacando a torre em E8 e aqui finalmente C4, né? O peão não pode avançar, o bispo está segurando a casa e o Aleksenko vai conseguir trocar esse peão aí isolado. F6 foi jogado e agora temos C por D5 trocando aí o peão isolado, E por D5 e agora nós temos bispo em D6 protegendo lá em E5, F por E5, F por E5 e aqui D4, o Grischuk vai avançando com esse peão isolado aí, tá atacando o cavalo, cavalo em F5, D3 avançando mais uma vez, rei E3, olha a participação do rei do Kirill Aleksenko, coisa bonita, atacando o peão, bispo B5 protegendo e agora rei E4, olha que rei ativo, olha a qualidade do rei aqui do Kirill Aleksenko,
contra o rei do Grichuk. A partida seguiu aqui com torre C8 e agora cavalo na casa de D4. Pressão total aqui no ponto de B5. A partida seguiu com bispo C4 e agora temos torre aqui em D1. Pressão aqui no peão passado, ele vira a prioridade. Temos A5 e agora A3. G6 foi jogado aqui pelo Grichuk, controlando bem a casa de F5. E agora a partida seguiu com torre B7, perdão. Temos bispo em F6, olha que lance interessante, aproveitando aqui a cravada. O Grichuk fala o seguinte, ó, você foi longe demais com esse rei. Agora eu vou para cima do peão aqui de 5, o peão não pode capturar porque está cravado. Temos cavalo em F3, trazendo mais uma proteção para E5 e aqui bispo G7. O bispo escolheu uma boa casa aqui em G7, fica protegendo as casas escuras ao redor do rei e pressionando o centro. Aqui o Kirill Aleksenko segue com torre A7, pressionando o peão de A5 e agora a torre de C aqui em D8. Temos rei em D4, olha que rei valente atacando o bispo aqui em C4. Aqui o bispo vai para a casa de B3 e agora uma decisão muito interessante aqui pelo Kirill Aleksenko. Ele vai para o incrível lance torre por G7, cheque, sacrificando aqui a qualidade. Temos rei por G7 e agora a torre por D3. Rafael, precisava fazer isso? Não era só jogar torre por D3 direto aí? Não estava melhor? Aqui o problema, pessoal, olha que posição bonita. Estaria vindo torre aqui por bispo cheque, né? O peão está cravado aqui. Olha que situação, né? Então não dá tempo aqui de capturar peão. Então o jeito de lidar com isso aqui pelo Aleksenko foi capturar em G7 e depois capturar em D3. A partida seguiu com A4 protegendo o bispo e agora cavalo D2 pressionando em B3. Bispo em E6, cavalo E4, bispo F5 atacando o cavalo. Torre E3 saindo da cravada. Bispo por E4, torre por E4 e a gente tem esse final aqui, brancas com 4 peões, o Grichuk com 3 peões, 2 torres contra a torre e bispo e o rei do Aleksenko muito bem colocado aqui na posição, no tabuleiro. Olha que posição incrível, olha que final incrível. Vamos dar uma olhada então, torre F8 foi jogado rei E3 segurando a torre, a entrada da sétima, né, segurando aqui a casa de F2, torre de F em 8 foi jogado. Aqui a partida seguiu com rei F4, torre A8 protegendo lá o peão de A e agora a torre B4. Temos torre em A7 segurando a sétima, rei E4, que rei bem colocado. Mais uma vez eu repito, essa partida aqui ilustra como jogar com o rei. Não é uma habilidade fácil, poucas pessoas sabem jogar com o rei. O Aleksenko está jogando muito bem com o rei nessa partida. A rei em F7 foi jogado e agora a torre em B6. Temos torre C8, bispo aqui em B4 e agora torre de A em C7, dobrando as torres aí na coluna C. Rei D5, mais uma vez o rei aí fazendo um papel fundamental, apoiando a subida do peão. Temos torre C2, E6 cheque, rei F6 e agora a torre B7. Pressionando em H7, em F7, a partida seguiu com G5 e agora torre por H7 capturando o peão. E aqui torre por G2 capturando também o peão. Temos rei em D6, olha só pessoal, como movimentar com os reis, né? Aqui o Aleksenko vai sem limites com esse rei aí subindo. Rei em G6 foi jogado atacando a torre em H3, mantendo a defesa do peão de H2 e também de A3. G4 atacando a torre e aqui torre em E3, passando por baixo do peão passado. Temos torre em H2, dando o caminho para o peão passar. E agora rei aí em D7, atacando a torre. Que rei ativo. Torre de H em H8 e agora E7, avançando com o peão passado. O peão protegido aqui pelo bispo, pela torre, pelo rei. Apoiado aqui pelo rei também aqui das brancas. Sensacional a participação. Aqui a partida seguiu com torre de C aqui em E8. E agora bispo em D6 foi jogado. Temos torre em A8, aqui o Grichuk fica esperando para ver o que acontece, né? Olha que posição interessante, torre A8 é uma provocação do Grichuk. Você pode estar se perguntando, Rafael, não basta promover agora o peão, né? Vai ficar com o bispo a mais um final vencedor? Na verdade não, pessoal, olha que interessante, o Grichuk faz aqui uma armadilha. Aqui se o Kirill Aleksenko promove, simplesmente pode trocar tudo aqui e esse aqui é um final empatado, pessoal, empatado. As pretas podem até ir levando o rei, agora por exemplo, rei F5 seria um bom lance. Aqui depois de rei D7, rei F6, dando apoio para o peão. Aqui depois de rei C6, por exemplo, rei E6, bispo F4, rei F5, bispo G3, rei E6. E se o rei vier para B5 para capturar o peão aqui de casas claras, rei D7 e as pretas empatam esse final. Como assim empatam? Aqui depois de rei por A4, o rei chega aqui na casa de A8, ó. Rei B7, por exemplo, o peão avança para A4, o rei chegou na casa de A8, aqui empatou. Por mais que jogue qualquer outro lance aqui, bispo E5, pode avançar o peão, sacrifica esse peão aí, G3, bispo por G3, e esse é um final empatado, porque o bispo é de casas escuras, e a casa de promoção do peão é de casa clara. E isso quando acontece numa coluna da torre,
isso daqui é um final empatado, tá bom, pessoal? Não dá, não tem jeito aqui, ó. É só ficar mexendo o rei, né? Aqui vai avançar o peão, ó. Já afogou aqui, né? Vai afogar daqui a pouquinho, ó. O rei se subir aqui afoga e não tem como tirar o rei aqui da casa da promoção. Incrível, né? Então por isso que aqui o Grichuk jogou esse lance torre A8, vamos lá. E aqui o Kirill Aleksenko, sabendo disso, segue com o bispo C7. Talvez com uma outra ideia aqui de jogar o bispo em D8 e cobrir para poder avançar o peão. A partida seguiu com torre de A aqui em G8 e agora torre em E4. Rei em F5, atacando a torre F4, cheque, rei G5. E aqui torre por A4, capturando mais um peão. Temos rei em H4 e agora torre E4, dando suporte para o peão mais uma vez. Torre A8, mais uma provocação aqui do Grichuk. E aqui A4. De nada adiantaria jogar um lance como o bispo D8 nessa posição, por conta de torre A7, cheque, rei D6, enfim, o rei sai aqui do apoio do peão. Tá? Então a partida seguiu aqui simplesmente com A4 e agora temos rei em G5. A5 avançando com o peão passado, torre H7 aqui cravando o peão, não pode avançar. A partida seguiu com rei C6, torre de H em H8 e rei D7. Torre H7, aqui rei C6 e aqui torre H8. O Grichuk estaria muito feliz aqui com o empate. O Kirill Aleksenko segue na luta, ele muda o lance, agora faz torre E3. Temos aqui torre em E8, rei em D7. Esse torre E8 aqui talvez tenha sido aqui já cansados, pessoal, cansados, mais de 6 horas aqui de partida, né? Aqui já cansado, o Grichuk com muito pouco tempo no relógio, vai para esse lance errado. E aí, pessoal, é assim que acontece no xadrez. O Aleksenko tá melhor no tempo, né? Tá ali com uma posição ameaçadora de avançar com o peão passado e tudo mais. E o Grichuk, na pressão do tempo, acabou fazendo esse lance. E agora o Kirill Aleksenko vai castigar. Ele segue aqui com o rei D7 atacando a torre. Temos rei em F6. O problema todo é que agora o bispo pode vir para casa de D8 protegido aqui pelo rei, porque a torre vai ficar atacada, né? O problema todo é esse. Torre E6, cheque, rei F7, agora a torre E4 atacando o peão, rei em F6 e aqui bispo D8, né? E não tem mais cheque agora aqui em A7, senão tá caindo a torre. A partida seguiu com rei F5 atacando a torre em E4, rei por E8 foi jogado, rei por E4 foi jogado e depois de simplesmente rei F8 aqui pelo Kirill Aleksenko, o Alexander Grichuk abandona aqui a partida, né? Poxa vida, Rafael, mas abandonou, aí tem peão passado ainda, dá para tentar fazer alguma coisa, aqui vai avançar o peão e tudo mais, abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Esse peão vai ser promovido para dama e não tem nada que possa ser feito para evitar isso, né? Então, realmente, aqui é simples assim a explicação, né? Não tem nem muito o que falar aqui nessa posição, né? O bispo tá fazendo bloqueio e não tem cheque, não tem nada, o peão vai ser promovido no próximo lance, haja o que houver, né? Então, aqui a dama vai chegar no tabuleiro muito antes, né? Tem peão passado ainda, a dama vai dar cheque, vai cair essa torre tranquilamente, né? As peças das pretas estão descoordenadas. Uma posição completamente vencedora aí para o Kirill Aleksenko. Quem diria aqui, né? Aconteceu o improvável, o Grichuk era o favorito aí nessa partida. O Kirill Aleksenko mandou muito bem, muito legal a ideia dele de torre por G7, torre por D3, seguir para esse final aí. Complicou para o Grichuk. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 99,1% de precisão para o Kirill Aleksenko, 98,5% de precisão para o Grichuk. Foi muito preciso também o Grichuk, mas o Kirill Aleksenko insistiu, e aí na pressão do tempo o Grichuk acabou cedendo, né? A gente vê aqui 54 foram os melhores lances do Aleksenko, 50 aqui do Grichuk. A gente olha aqui o gráfico, vê realmente a partida bem balanceada, bem equilibrada, lado a lado, e de repente ali uma explosão aqui do Kirill Aleksenko, né? Então vamos lá no tabuleiro só dar uma olhadinha onde é que o Grichuk perdeu a mão e depois vamos ver a classificação ao final da 8ª rodada aqui do Candidatos, vamos lá. Torre de H em E8 foi o grande problema aqui do Grichuk, né? O rei pode subir com o tempo sobre a torre e fica aquela ameaça de cobrir com o bispo e ir atacando a torre, né? Aqui uma outra possibilidade, ao invés de torre de H em E8, seria rei F5, aqui deixa a torre lá separada, depois de torre E5, cheque rei F6, torre 1 G3, por exemplo, rei D7, torre H7. O ponto todo é esse, toda vez que o rei vier ajudar na subida do peão, a torre crava o peão. Então aqui depois de bispo D8, por exemplo, poderia seguir simplesmente rei aqui em F5. Aqui o peão continua cravado, não pode avançar. Poderia seguir aqui com rei D6 e a torre volta para H8. É simples assim. Agora, se promover para dama, torre aqui E8 promovendo para dama, as pretas conseguem jogar torre por D8 cheque primeiro. E depois de dama por D8, torre por D8 cheque, torre C7 e torre G8. E a gente tem um final empatado aqui, um final equilibrado, tá?
vai vir A6, vai vir G2, mas não tem nada que possa ser feito aqui. A7, né? E aqui se promover, as brancas simplesmente capturam e depois promovem, né? Então não tem erro nenhum, isso aqui a gente tem um final empatado, né? Aí para empatar, basta as negras fazerem qualquer lance aqui, rei F4, por exemplo, encostando perto do peão, rei B7 dando apoio para o peão, aqui rei F3 pode promover, né? Simplesmente sacrifica a torre e dá apoio aqui para o peão também ser promovido, as brancas vão capturar o peão e a gente teria aqui um final empatado, né? Beleza, pessoal, é isso? Vamos dar uma olhada na classificação agora então do torneio de candidatos, vamos lá. Olha aí o Ian Nepomniachtchi na liderança aí com 5 pontos. Caruana no momento ali decisivo, né, para ele no torneio. Conseguiu uma vitória para cima do MVL. O MVL que já estava com 4,5 pontos. O Caruana estava com 3,5 pontos. E com essa vitória o Caruana encostou aí no MVL. Então os dois aqui brigando na segunda colocação. Temos o Guiri e o Wang Hao com 4 pontos. E aqui o Grishuk e o Kirill Aleksenko com 3,5. E o Jing Liren com 3, né? Aqui as pontuações são muito próximas, né? Realmente é um torneio muito disputado lado a lado. Mas por enquanto, então, Ian Nepomniachtchi segue na liderança aí do torneio. Tá bom, pessoal? É isso. O canal Xadrez Brasil segue cobrindo mais partidas aí, todas as partidas do torneio de candidatos 2020-2021. Tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.